ele tem mestrado em administração, MBA em educação à distância, MBA em qualificação para o magistério superior. Ele também tem MBA em marketing empresarial, é graduado em comunicação social, é o vice-diretor da Faculdade Vitória em Cristo, professor, pastor Ronaldo de Jesus. Obrigado. Paz do Senhor para todos, queridos, tudo bem? Difícil falar depois do caneta azul ali, né? Manuel Gomes meteu bronca aqui na parada aqui, né, das filosofias, né? Mas engraçado, Bruno, que a gente tem muitas conexões, né, com o que eu vou falar e com o que você acabou de apresentar aqui, explanar aqui de maneira tão brilhante. E é bem legal que eu vou aproveitar os 15 minutos que você não usou para poder prolongar aqui a minha fala, né? Já que ele foi econômico, né? Eu vou me aproveitar disso aqui. Queridos, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer, né, a Deus a oportunidade de estar aqui entre vocês, né? Me lembra a passagem de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, quando, não é, a palavra de Deus nos diz que Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer se assentar entre os príncipes, né? Para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Hoje eu estou aqui entre príncipes e princesas também, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade de fazer parte dessa comunidade tão abençoada e tão maravilhosa, que é a comunidade da Faculdade Vitória em Cristo. Então Deus nos abençoe, obrigado, querido. Que seja uma ministração abençoada aqui. Antes de qualquer coisa, então, gostaria que você lesse comigo, abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 47. Como eu disse, o que eu vou falar aqui tem algumas conexões com o que o Bruno falou. É claro que eu não vou me aventurar a falar com tanta graça e com tanta propriedade como ele. Eu sou mais bruto, né? O Bruno é muito mais polido, tem muito mais. Mas acho que vai valer a pena aqui para a gente. Atos 2, versículos 47. A palavra de Deus nos diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando lemos a história da igreja no livro de Atos, né, no Atos dos Apóstolos, nós ficamos surpreendidos como puderam aqueles cristãos primitivos, eles, né, viver uma vida tão poderosa, sem que eles tivessem as facilidades, né, as coisas que nós temos no mundo moderno, né, as coisas que nós temos nos dias de hoje, que nós dispomos hoje como igreja, né? Nós hoje temos tecnologia, e além da tecnologia temos a história, temos os fatos, temos as informações verídicas e fidedignas, temos o registro, né, histórico, escrito, de todas as coisas que aconteceram. Entretanto, mesmo não possuindo esse conteúdo todo histórico, factual, a tecnologia, essas coisas todas que nós, né, que nos pertencem nos dias de hoje, os cristãos da igreja primitiva, eles demonstraram muita fé e uma determinação extraordinárias para conseguir fazer avançar o reino e, nos dizeres dos próprios espectadores daquela época, né, abalarem o mundo. Você conhece o registro, o livro de Atos ele começa com 120 discípulos reunidos no cenáculo ali, perseverando, unânimes em oração, aguardando a promessa, né, do revestimento de poder. E depois disso, né, depois do derramamento do Espírito, o apóstolo Pedro prega uma mensagem e numa única mensagem, 3.000 pessoas são agregadas àquela comunidade de fé, né? Vieram as perseguições, mas essas não puderam calar a voz dos apóstolos. E já no capítulo 4, você encontra a igreja de Atos dando um salto de crescimento.
no registro do capítulo 4, você já vê pelo menos 5.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Já no capítulo 5, o historiador Lucas, ele para de falar sobre números específicos para dizer que crescia cada vez mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres que eram agregados ao Senhor. Já no capítulo 6, Lucas registra ainda a multiplicação do número de discípulos. Então, aquela igreja que começa com 120 membros em Jerusalém, se espalha até Samaria, Damasco e Cesareia, né? Essa igreja chega às províncias da Galácia, da Macedônia, da Caia e da Ásia Menor. E em menos de 50 anos, né, o evangelho chega até Roma. Chega até a capital do império, numa espiral assim, assombrosa, colossal, né, vertiginosa de crescimento. E a pergunta que eu gostaria de dizer agora, se o Gabriel puder me colocar aqui, um slide, acho que é o terceiro slide. Terceiro slide, deixa eu ver se é isso. Passa, por favor, Gabriel. Gabriel, que não é o Gabriel estava aqui, não sei se é ele que está lá, mas quem estiver lá. Não, volta. É isso aqui. A pergunta que a gente quer fazer, daí para diante aqui, vou dando os insights aqui. O que possuíam esses crentes que nós não possuímos? Qual é a razão ou o segredo e a razão do seu poder? Talvez a gente encontre, pastor Assis, né, a resposta disso no último versículo de Atos, quando fala de Paulo, mas a gente pode pegar essa fala que é direcionada ao apóstolo Paulo para trazer para a igreja daquela época. A Bíblia nos diz o seguinte: pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra que é direcionada ao apóstolo Paulo, falando dele, pode ser de alguma maneira direcionada para a igreja de Atos ali. E essa igreja, ela tem alguns segredos ou algumas características que são extremamente importantes, eram importantes, né, para aquela igreja na época, e que podem ser importantes também para nós, como igreja, nos dias de hoje. Então, eu vou tentar aqui levantar pelo menos 10 segredos, 10 características daquela igreja, vou me deter em algumas, não somente, mas que eram importantes para aquela igreja e que podem ser importantes para nós também nos dias de hoje, como comunidade de fé relevante. Vamos lá, próximo slide, por favor. Tem ali, 10 segredos da igreja de Atos, né? Respondendo aqui o que eles possuíam, né? E qual o segredo e a razão do poder daquela igreja. Em primeiro lugar, essa igreja tinha ali, junto comigo, lá em cima, o primeiro. Vocês sabem, no relato diz que os discípulos já não valorizavam mais as coisas terrenas, né? Eles vendiam suas propriedades e depositavam, né, o dinheiro ali aos pés dos apóstolos. Ninguém já estava preocupado naquela época ali em acumular riquezas, mas eles faziam tudo com alegria, porque tinham em Cristo o verdadeiro tesouro. A segunda coisa que eles tinham, né? Você vê nos relatos do livro de Atos, Estevão, ele morreu exercendo misericórdia com seus assassinos. O próprio apóstolo Paulo, né, os apóstolos, eles se regozijavam, né, ao se verem dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Paulo também, né, ele registra isso lá em Filipenses, que ele diz que não considerava a sua vida preciosa, né, e para ganhar a Cristo ele preferiu perder todas as coisas. A Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 11, né, esses crentes eram como Moisés, que considerou o opróbrio de Cristo, né, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, pois esses homens e mulheres, eles contemplavam, assim como Moisés, o galardão, né, e permaneceram firmes como quem vê aquele que é invisível. Essa também era uma das características importantes daquela igreja. E a outra, a quarta, é a vida de oração, né? Pela intensa oração, a sensibilidade ao Espírito Santo aumentava, milagres aconteciam,
os apóstolos eram libertos, eram libertos das cadeias, né? Muitos se convertiam, inclusive Saulo, que perseguia a igreja, né? Os irmãos tinham visões, decisões eram tomadas, os irmãos viviam com alegria, mesmo quando perseguidos, e muitas outras obras o Senhor pôde fazer, porque a sua igreja vivia em oração. Quinto, a igreja tinha temor, né? Você sabe lá, Salmo 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da... E nisso a igreja do antigo de Atos, ela se mostrava muito sábia. A Bíblia diz que em todos havia muito temor, não o medo de conhecer a Deus, de se aproximar dele, mas um profundo cuidado de não desagradar seu coração e conhecimento da sua grandeza. Então havia total reverência, havia temor na igreja de Atos. E ainda, existia dependência na escolha dos missionários, né, nas decisões que eram tomadas para a comunidade, existia total dependência do Espírito Santo. E ainda, ao próximo, ênfase, né, os crentes da igreja de Atos, eles não se envergonhavam de pregar o evangelho, porque eles descobriram, assim como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1,16, que esse era o único poder para a salvação de todo aquele que crê, o evangelho de Jesus, né? E eles sabiam que mesmo diante das autoridades, o Espírito Santo daria sabedoria para que eles pudessem falar, para que eles pudessem testemunhar da graça e do evangelho salvador de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E eles ainda, aquela igreja tinha algo que nós hoje entendemos como um pilar aqui da nossa igreja. Nós falamos muito sobre isso, mas eles viviam realmente isso com intensidade. Eles viviam a chamada unidade da igreja, né? Vocês sabem disso, em João capítulo 17, Jesus ora pela unidade da igreja, né? E ela de fato acontece ali no livro de Atos. A gente pode ver isso no relato, né, de Lucas. A maneira que os discípulos viviam, né? A Bíblia diz: sendo um só coração e a alma daqueles que criam. Rapaz, isso é fantástico, né? E isso acontecia, claro, por causa da revelação de quem é o cabeça da igreja, de quem é que coordenava todo aquele movimento, né? Os sonhos, os desejos, né, as opiniões daqueles discípulos, tudo aquilo que eles reputavam, né, no primeiro momento como importante para eles, eles acabaram colocando isso na cruz, porque eles viram, né, que isso era muito mais importante, esse viver em unidade, em comunidade. E a Bíblia diz que eles acabaram se sujeitando uns aos outros. E além dessas coisas, você vê que tem um intervalozinho ali que eu coloco ali entre um espaço entre um e outro. Além dessas coisas, nós podemos ver que desde a sua fundação, a igreja ela tem desempenhado um papel importante na transformação do mundo, né? Na verdade, ela faz isso, e o Bruno colocou de maneira brilhante, né? Na transformação social e na promoção da justiça, através, né, do auxílio aos membros mais necessitados, e como Tiago 1:27 fala, né, sobre a prática da verdadeira religião, né, ajudando ali os órfãos, os necessitados, né? E embora, eu vou fazer até uma menção interessante aqui, embora alguns autores modernos, né, alguns autores contemporâneos, eles digam que nós não podemos reproduzir o milagre e a experiência, né, dessa igreja do livro de Atos, né? Ontem mesmo, a Thaís, não sei se a Thaís está por aí, a Thaís mandou para mim ontem um texto do Augusto Nicodemos falando sobre isso, eu até agradeço, né? Embora eles entendam que a gente não pode imitar essa igreja, eu acredito, eu vou ousar aqui, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Mas quem sou eu para dizer isso? Mas eu vou ousar dizer que nós podemos, pelo menos em 3 aspectos característicos da igreja de Atos, que nós podemos reproduzir na nossa prática cristã, na nossa vida diária, né? 3 aspectos do crescimento dessa igreja podem ser reproduzidos. O primeiro é serviço, né? Esse serviço que se mostrava, por exemplo, na disposição dos diáconos em servir à mesa, né, em ajudar ali as viúvas gregas, né, aos solteiros daquela igreja. O serviço que se manifestava pela hospitalidade de Lídia,
que recebeu Paulo e Timóteo ali na sua casa, né? A hospitalidade que também Áquila e Priscila tiveram com Paulo, convidando Paulo para morar ali em sua casa. Então, serviço é algo importante para nós, é importante para a igreja de hoje, é algo que é importante para nos fazer semelhantes àquela igreja nascedora. A outra coisa importante, aqui embaixo, cuidado de vidas, né? Jesus já havia dado um fantástico testemunho de como cuidar de vidas. A maneira que Cristo acolhia as pessoas era realmente extraordinária. Jesus, por exemplo, né, é interessante a gente pensar isso aqui, ele sabia antes de todas as pessoas, ele sabia quem iria traí-lo, né? Ele sabia que Judas iria traí-lo, e mesmo assim, ele o amou. Mesmo assim, Jesus amou, né, a Judas como amou todos os seus discípulos. Jesus o amou, né, e tratou ele de tal maneira que ninguém desconfiava que Judas o trairia. Então, Jesus, ele cuidou de pessoas. Então, nós também podemos fazer isso. E por último, bom testemunho para com os de fora. Nós lemos lá em Atos 2:47, caindo, né, na graça, na simpatia, né? Contavam com a simpatia do povo. A gente acredita que as ações sociais na igreja de Atos eram uma marca da comunhão. E eles ganhavam o sentimento de amor no meio da comunidade. Por conta... Já? Nem comecei, né? Vamos lá, gente, continua aqui. E por que fazer isso? Vamos lá. Ele está falando dos 15 minutos que o Bruno dispensou, me dando. Vai. Próximo slide. Ah, está comigo agora. Beleza. Desculpe. A pergunta é, e por que nós podemos fazer isso? E por que nós podemos nos assemelhar, né? A resposta é simples. Porque é o mesmo Espírito que nos capacita para realizar esses mesmos feitos da igreja de Atos. É esse Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é hoje tão eficaz na vida dos crentes como foi para os discípulos. Por quê? Porque é esse Espírito que nos dá capacidade para perdoarmos, né, uns aos outros. É esse Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que dá poder para pregar e testemunhar a respeito de Jesus. É esse mesmo Espírito Santo que ensina a nós o que nós devemos dizer, e é esse mesmo Espírito que nos dá a capacidade de servir, não é? Bastante interessante, John Stott, um autor consagrado, né, apontado por Billy Graham como o maior teólogo do século passado, ele diz o seguinte: um cristianismo que perdeu sua dimensão, perdeu o sal. E não somente insípido em si mesmo, mas inútil para o mundo. John Stott, ele fala a respeito da nossa missão como cristãos, né? A missão de Cristo, a missão que a igreja de Atos espera para nós, é a missão que Cristo deu ao seu povo redimido. É a missão que Ele nos manda fazer no mundo. E o que é missão? Quando a gente entende em termos empresariais, missão é aquilo que justifica a existência de alguma coisa. É aquilo que é a razão de ser, né, de uma organização, ou a própria nossa razão de ser. E qual é a nossa missão? A Bíblia diz que Jesus fez da sua missão um modelo para a missão da igreja no mundo, né? Jesus fez da sua missão um modelo para a missão da igreja de Atos. E o modelo de Cristo também deve ser um modelo da nossa missão, né? Portanto, a nossa compreensão de missão da igreja, ela deve ser deduzida da compreensão da missão do próprio Cristo. E qual é a missão dele? A Bíblia nos diz lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Há pouco tempo, o Bruno usou essa expressão aqui, pastor Isaías, quando orou aqui, falou sobre isso, igreja relevante. Há pouco tempo eu passando em Parada de Lucas, dirigindo o carro para Parada de Lucas, com minha filha do lado, eu vi um letreiro na igreja escrito assim, igreja relevante. E aí eu, conversando com a Ana Luísa, né, ela achou engraçada a coisa de igreja relevante, e ela falou o seguinte, pai, mas, assim, a gente conversando no carro, ela, pai, não é muito assim, prepotente isso, assim,
igreja relevante, eu falei na minha filha, a gente chegou à conclusão no final, conversando, né, que toda a igreja ela deve ser relevante. Toda a igreja. Ivana até estava conversando comigo hoje de manhã, dizendo isso, né, que conversando com uma pessoa, a pessoa estava dizendo dela que ela saiu de uma igreja grande para ir para uma igreja pequena. E ela conversando com a pessoa, dizendo o seguinte: não existe igreja pequena, né? Igreja no sentido de corpo de Cristo. Toda a igreja, então, ela deve ser relevante. E relevante por quê? Não é? Porque essa igreja, nós como igreja, devemos fazer a diferença em todas as áreas da sociedade, né? Fazer diferença no meio da sociedade, gerando transformação, gerando conscientização, né? Gerando vida. Isso é que nos faz ser relevantes. Esse teólogo equatoriano aqui, René Padilha, diz o seguinte, né? O que dizer uma igreja relevante? Ele diz o seguinte, René Padilha: toda igreja, grande ou pequena, necessita de uma visão clara do que significa ser povo de Deus numa sociedade secular. Então, os cristãos, eles devem se importar o bastante para dar prioridade na sua agenda, para se juntarem a outras pessoas na comunidade e juntos identificarem e então tentar resolver alguns dos problemas, algumas das coisas mais importantes ou dos problemas sociais, né, dessa própria localidade. A conversão cristã, ela reúne as pessoas em uma comunidade adoradora, mas também, né, além de reunir essas pessoas numa comunidade doutrinária, sobretudo, a conversão nos leva a fazer parte de uma comunidade de serviço para todas as pessoas, para todos os homens. Um convertido a Cristo, quando me converti há 40 anos atrás, era comum as pessoas dizerem o seguinte: não, nós não somos desse mundo. Não somos desse mundo. Eu não tinha muito código na época para entender essas questões, né? Não tinha muita... Que negócio de não sou desse mundo, né? Tinha fantasma, a gente é ET, o que a gente é que não é desse mundo, né? Mas eu digo o seguinte: um convertido a Cristo, ele vive no mundo tanto quanto na igreja. E ele tem responsabilidades com o mundo tanto quanto a igreja, né? Nós somos mordomos desse mundo que Deus nos deu, né? E a conversão, eu acredito agora, entendendo com um pouco mais de conhecimento e mais estrada, que a conversão ela não deve tirar o convertido do mundo. Ao invés disso, ela deve enviar esse convertido de volta a esse mundo. A mesma pessoa no mesmo mundo. E ainda assim, uma nova pessoa com novas convicções e novos padrões. É Jesus quem nos convida no primeiro momento. Em Mateus 11:28, ele diz: venham a mim todos vós que estão cansados e oprimidos. Mas esse mesmo Jesus que nos ordena, lá em Marcos 16:15, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda a criatura. Então nós acreditamos que a igreja ela pode e deve ser um agente de mudança social através dos seus atos de servir aos homens, né? As suas ações, seus programas sociais, tudo deve convergir para tornar visível a expressão do que é a solidariedade, do que é o amor de Deus, né? Do que é a promoção da glória de Deus, e sinalizando o reino de Deus além das nossas paredes, né? Além do local que nós usamos para congregar. Acredito então que a igreja ela deve permear essa sociedade como um padrão cristão de ser. Nós devemos romper com as fronteiras do templo. Bruno falou isso aqui, porque eu disse que tinha conexão, né? Ocupar, né, as ruas, as praças, as comunidades, os asilos, os hospitais, os presídios, oferecendo ao povo a oportunidade de sararem suas feridas, né, e a sua alma no alento da palavra de Deus. O cristianismo, vou avançar aqui, o cristianismo sem amor é uma mera religião. O cristianismo sem o amor e sem a nossa prática de vida, sem o nosso envolvimento com as mazelas da sociedade, é apenas uma religião com seus dogmas, com seus ritos, com seus apelos, né, com seus templos. O que nos faz diferente diante do panteão de religiões que existem aí, né,
é exatamente o amor, né? A nossa motivação. Nós devemos, de alguma maneira, ser zelosos, nós devemos ser perseverantes, nós devemos ser doutrinariamente corretos, mas para a sociedade, o que ela espera de nós? Que nós sejamos relevantes, que nós sejamos exatamente, né, essa igreja que apresenta Cristo ao povo. A doutrina e o zelo em servir não passam de práticas religiosas. O que nos distingue, né, é sem dúvida o amor exercitado. Vejam bem, gente, o trabalho social da igreja, o trabalho social desenvolvido pela igreja, ele tem um resultado duplo, né? Para os que trabalham, há a experiência do serviço ao próximo e da comunhão com a comunidade. Para os beneficiados, há a oportunidade de experimentar o amor e a misericórdia de Deus. Então, a ênfase nessa missão, ela implica em evangelismo e ação social. Essa é a grande comissão. E Jesus fez da sua missão um modelo para a nossa missão. Não a missão expiatória, é lógico, porque nós não podemos salvar ninguém. A igreja não salva ninguém. Mas, quando nós nos propomos a fazer a missão de Cristo de servir, nós apresentamos esse evangelho da graça redentora através dos nossos atos. Por isso que eu coloquei, né, como tema dessa palestra, né, a igreja de Atos e os atos da igreja, né? Quando nós praticamos o evangelismo, nós fazemos ou apresentamos a pregação do evangelho numa perspectiva transcendente à ação social, né? Que transcende simplesmente a nossa capacidade de apresentar uma religião ou de apresentar uma maneira das pessoas transformarem, né, a sua prática de vida através de uma conduta moral. Não, o que nós estamos apresentando é que o amor de Cristo, ele mudou a nossa vida, e ele pode mudar a vida dessas pessoas também. Então, conversão, na verdade, vai significar para cada um de nós atuar na sociedade com novos padrões, com novos valores, com novos comportamentos e influenciar positivamente o meio no qual nós estamos inseridos. Isso traz à tona a urgente necessidade da igreja e a sua missão no mundo moderno, não é? Na verdade, estamos aqui reunidos hoje para falar de teologia, para falar de missão da igreja, mas o que nós devemos fazer é sair da igreja, né? Sair das quatro paredes, sair da redoma e ser atuante na sociedade que é decaída, dando resposta a essas pessoas do que elas estão procurando. O livro de Atos, então, mostra Cristo como um exemplo supremo do que é servir, do que é atuar, né, em favor de pessoas, né, do que é amar pessoas. E Jesus faz isso de uma maneira extremamente interessante, né, de um modo contundente, de um modo assertivo e, sobretudo, de um modo gentil, né? A narrativa de Atos nos convida a viver, então, ou nos convida e nos convoca a viver o Evangelho desprovido de aparatos retóricos, né, e meramente teóricos, mas um Evangelho de ação, de amor, né, um Evangelho que é demonstrado na prática. Ser sal e luz num mundo insípido e em trevas. Essa é a proposta cristã que ratifica a nossa missão enquanto igreja, né? Essa é a missão que orientou, né, que norteou aquela igreja nascente e é ainda a diretriz que deve nos ordenar, que deve nos guiar nos dias de hoje. Uma missão a qual a comissão é levar as boas novas, né? Uma comissão que nos impele a levar as boas novas, né, agregada de ações sociais, a fim de agir em favor dos necessitados. Então, nós temos que buscar, né, o despertamento num contexto em que muitos estão vivendo a mornidão, muitos estão vivendo a apatia, quanto às implicações da missão. Diz, esse mundo está perdido, né? Mas nós podemos, através do evangelismo, propor a salvação, a transformação, a conversão, né, e a vida nova para essas pessoas.
E como podemos fazer isso? Então, deixa eu apresentar aqui rapidamente, aqui eu estou indo para o final. Né? Como a igreja evangélica deve se comportar no contexto das calamidades naturais? A gente tem visto que cada vez mais, pastor Zé, acabou, preciso 5 minutinhos mais aí para terminar. Os 15 que o Bruno dispensou, eu estou fatiando, né? Então, desastres naturais relacionados ao clima estão se tornando cada vez mais frequentes, né? E também mais letais, mais destruidores, trazendo cada vez mais prejuízos e custos financeiros e de vidas. Então, nós acreditamos que a igreja hoje, a igreja local, ela pode responder à necessidade espiritual que existe nas comunidades, né? A igreja, cheia do Espírito Santo, ela pode conduzir as pessoas afetadas, ela pode conduzir a Cristo, conduzir para Jesus as pessoas que foram afetadas por desastres naturais. Que esses desastres naturais, que essas tragédias, que essas calamidades, elas possam nos lembrar a cada um de nós, né, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos mobilizar a igreja para servir sacrificialmente, né, e apontar para muitos, né, o olhar para Cristo. Mostrar, olha, é por causa de Cristo que nós fazemos isso. Eu queria pedir aqui, Gabriel, tem um videozinho de poucos segundos. Por favor, pode colocar? Alguns de vocês devem ter recebido isso aqui. Sou um dos pais de santos aqui da casa de Candomblé, Oiá e Ogum. Hoje eu quero vir agradecer a parceria com a Vitória em Cristo e o pastor que nos trouxeram os cestos básicos para a gente estar disponibilizando pessoas que precisam. Esse testemunho desse pai de santo aqui é algo extremamente fantástico e deveria nos orgulhar, né, como igreja, porque essa igreja ela não pode servir olhando as religiões, olhando as pessoas, né? Olhando ela deve simplesmente amar as pessoas, independente da religião delas, independente do que elas fazem, independente do que elas devem ter cometido, não é? É um evangelho que se preocupa com o ser humano, né? Com as pessoas. E nós, durante esse período que nós estamos agora com 32 dias que aconteceu o desastre lá, a tragédia lá no Rio Grande do Sul, tem um relatório da... Deixa eu colocar aqui o próximo slide, por favor. Né? Deixa eu aqui colocar aqui. Perdão. Deixa eu voltar. Esse relatório da Defesa Civil, lá, a informação mais recente que eu tenho, só para vocês terem uma ideia aqui, esse não foi o maior desastre ambiental que aconteceu aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, aqui na região da Serra, em 2011, nós tivemos 918 pessoas mortas aqui e mais de 215 desaparecidos. Na tragédia agora do Rio Grande do Sul, nós tivemos 169 pessoas até agora contabilizadas como mortas e 44 desaparecidos. No que diz respeito a vidas humanas, não é? Uma tragédia de menor proporção do que aconteceu aqui na Serra em 2011. Porém, cidades inteiras foram devastadas. E segundo relatos de pessoas lá da região, algumas dessas cidades não poderão ser reconstruídas no próprio local geográfico. Vão ter que ser reconstruídas em outros lugares. Né? Em outros lugares. Olha aqui, ó. Só para você ter uma ideia, essa cidade aqui... Estou terminando. Né? Essa cidade aqui, só para você ter uma ideia, essa cidade aqui, ó, Mussum, antes e depois da enchente. O negócio foi extremamente, assim, desesperador. Mas, no meio disso tudo, eu queria mostrar algo que vale a pena, ó, né? A campanha que foi feita, né, pelo pastor aqui da nossa igreja, pela VEC, pela DEVEC, elas enviaram 35 carretas e 41 caminhões para o Rio Grande do Sul, né? Os caminhões levaram ali 150 toneladas de alimentos, você verifica ali, né? 250 mil litros de água, mais de 10 mil peças de roupa, 20 toneladas de ração. Quer dizer, levou para as pessoas ali alento no meio de um cenário de destruição, né? Então, até mesmo o dinheiro que foi arrecadado ali, mais de R$1 milhão, R$1.400.000,
utilizado para a compra de geladeiras, de fogões, de cadeiras, de jogo de panelas, foi uma primeira ajuda, uma ajuda inicial para que as pessoas pudessem reconstruir ali as suas vidas. Então, a Bíblia, ela nos ensina, ela nos encoraja a cuidar não somente dos nossos próprios interesses. Filipenses 2,4 diz, né, que nós devemos, cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. A Bíblia nos ensina a ajudar os outros. Atos 20, versículos 35 ao 38, o apóstolo Paulo replica um ensinamento de Jesus, que é onde ele diz que há maior felicidade em dar do que receber. E assim o papel da igreja, né, baseado no caráter de Deus, né, é exercer compaixão, é exercer misericórdia, o que nos leva a buscar a justiça e a transformação social em relação ao próximo. E nesse aspecto, então, ajudar comunidades desassistidas não é apenas satisfazer necessidades materiais, mas, sobretudo, necessidades de ordem existencial, de ordem espiritual. A vida cristã é centrada em viver com justiça, em direção ao próximo e, segundo Miqueias, andar humildemente e com Deus e praticar, né, a misericórdia. Miqueias 6:8 diz. Então, dessa forma, as necessidades que estão à nossa volta, elas devem sim ser encaradas com seriedade para mostrar o Deus que nós conhecemos àqueles que não o conhecem. Essa deve ser a nossa prática. Deus abençoe a sua vida, obrigado.